Aqui é o professor Paulo mais uma vez e vamos para mais uma questão da lista, certo? A questão que eu vou fazer agora será a seguinte. A questão número 8, que tem o seguinte enunciado. Verifique se a seguinte igualdade é verdadeira e, se for falsa, ache conjuntos A, B e C que mostrem isso. Aqui tem a igualdade, certo? Tem esse conjunto aqui igual a esse conjunto aqui. O que a gente vai fazer nessa questão é o seguinte. A gente vai ver quem é esse conjunto aqui. Quem é esse cara aqui. Em seguida, vai ver quem é esse conjunto aqui. Opa. E a gente vai ver se eles são iguais, se não são, se vale alguma das inclusões. E depois vai encontrar conjuntos A, B e C, caso seja falsa a igualdade, que mostrem que esses conjuntos não são iguais. Então vamos lá. Para ver se esses dois conjuntos são iguais, vamos trabalhar primeiramente um pouco com cada um deles, certo? Aqui, esse conjunto aqui parece ser mais fácil de trabalhar, então vamos começar por ele. Eu tenho uma interseção, certo? Aqui. E aqui eu tenho uma união, então eu posso usar a propriedade distributiva. Utilizando a propriedade distributiva, eu vou distribuir a interseção aqui, ó, nesse cara e aqui, e vou ficar com isso aqui, certo? Essa união vem para cá. Agora, o que eu posso fazer com isso? Eu posso lembrar que esse cara aqui pode ser escrito como uma diferença. Sempre que eu tiver um conjunto X, interseção com Y complementar, isso aqui é igual ao conjunto X menos o conjunto Y, certo? Então foi isso que eu utilizei para passar disso para isso. Então, vamos ver quem é esse cara aqui no diagrama de Venn. Aqui, esse pequeno diagrama de Venn, eu desenhei um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C. E em vermelho, certo? Eu pintei quem era a interseção B, em vermelho. Isso aqui em vermelho, que é esse cara aqui, ó. Beleza? E agora quem é A menos C? São os elementos de A que não estão em C. Os que estão em C são os que estão dentro dessa bola que representa o C. Os que estão em A são os que estão dentro dessa bola que representa o A. Então, A menos C será, vou pintar de azul, certo? Fazendo a união desses dois conjuntos, eu vou ter essa área que está pintada em preto aqui, certo? Algo desse tipo aqui. Beleza, agora vamos para o outro conjunto, para ver se eles são iguais. Para esse outro conjunto, como é uma coisa maior aqui, vamos trabalhar por partes. Então, vou pegar primeiro essa parte aqui, que está sublinhada aqui de vermelho. Então, aqui tem uma interseção, a união. Vou utilizar a propriedade distributiva, vai ficar, isso aqui se torna isso aqui, certo? O A interseção B, união A interseção C. Beleza? Interseção vem daqui, certo? Só repetir. E aqui, utilizando novamente a mesma coisa que eu utilizei naquele outro caso,
vou fazer o A menos B como sendo A interseção B complementar. Beleza? Fechei o parênteses, como tem aqui, fechando. E só repetir essa parte aqui. Tudo bem até então. Agora, vejamos o que aconteceu daqui para cá. Daqui para cá, o que aconteceu foi o seguinte. Aqui eu tenho A interseção B união A interseção C. E aqui eu tenho uma interseção fora dessa união. No caso, perceba que o parênteses aqui está em vermelho, tem uma interseção aqui em vermelho. Então eu vou distribuir esta interseção aqui nessa união. Como assim, professor? Esse cara aqui, essa interseção, vai vir para cá, ficar A interseção B, A interseção B, interseção A interseção B complementar, certo? Essa primeira parte. Aí vem uma união, que é desse cara aqui. E agora a outra interseção, que é A interseção C, interseção A interseção B complementar. Ficando com essa segunda parte aqui. E esse cara aqui só fiz repetir novamente. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Percebam que aqui eu só tenho interseções. A interseção ela é associativa. Associativa é aquela propriedade que os parênteses ele pode mudar para onde eu quiser. Então, nesse caso aqui, eu poderia até retirar esses parênteses aqui, já que eu tenho só interseções aqui dentro desse parênteses vermelho. Então, se eu tirar aqui, ó, seria a mesma coisa. Mas vamos deixar com os parênteses e a interseção eu apaguei. Vou reescrever. Aqui eu já botei que era vazio. Por que isso aqui é vazio? Está aqui, porque é vazio. Esse cara aqui, A interseção B, como eu tenho interseção B, eu tenho que esse conjunto aqui, A interseção B, está contido em B, certo? Da mesma maneira, esse A interseção B complementar está contido em quem? Em B complementar, certo? Então, como a interseção entre B e B complementar é vazia, porque não tem elementos em comum entre B e B complementar, já que o B complementar são os elementos que não estão em B, a gente tem que a interseção entre esses dois caras também é vazia, já que esse está contido no B e esse está contido no B complementar, beleza? Então, já que aqui é vazio e aqui eu tenho uma união, certo? Com esse cara aqui, o que eu posso fazer é justamente transformar esse parênteses aqui em verde, certo? Que é a união desse conjunto aqui com esse, só nesse conjunto aqui. Beleza? Transformando nesse conjunto aqui somente, eu vou ter o que agora? Vou ter esse cara, interseção esse. Lembra que eu falei que a interseção é associativa? Então, esse parênteses aqui em vermelho, que está aqui, ele pode vir para cá, por exemplo. E outra coisa que a interseção tem é a comutatividade. O que é a comutatividade? É aquela propriedade que diz o seguinte: se eu tenho dois conjuntos, um x e um y, se eu fizer a interseção de x com y, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer a interseção entre y e x, certo? Então, o que eu fiz daqui para cá foi o seguinte: usei a comutatividade, troquei esse de lugar com esse, certo? Que a interseção aqui é comutativa. Em seguida, eu usei a associatividade e trouxe esses parênteses vermelho daqui para cá, certo? Então, esse cara daqui, ele veio para cá, sendo que esse cara aqui, certo? Esse A interseção B complementar,
como a gente já falou anteriormente, pode ser visto como A menos B, ok? Esse A menos C, a interseção C, veio para cá e ficou junto com o B união C complementar, porque eu parei esse parênteses daqui para cá, beleza? Ficando com isso aqui. Agora, eu tenho um conjunto aqui, certo? Esse conjunto aqui. Interseção, uma união aqui. O que eu posso fazer? Utilizar a propriedade distributiva. Então, vou distribuir esse conjunto aqui, que está circulado de verde, distribuindo aqui em cada um desses dois. Primeiro para esse, união, depois para esse aqui. Ficando com o seguinte, A interseção C, que é esse cara aqui, interseção B, aí a união, A interseção C, interseção C complementar. Beleza? Perceba que aqui só tenho interseções e aqui só tenho interseções. Eu poderia, por exemplo, retirar esses parênteses aqui que estão em verde, por quê? Porque é associativa. Então, tanto faria se eu botasse esse parênteses em verde aqui ou aqui, seria igual. Aqui ou aqui, ó. Então, eles não fariam falta. Beleza? Mas pode deixar aqui que também não faz diferença. Vejamos que esse conjunto aqui é uma interseção, certo? Então, vai ser os elementos em comum entre esse conjunto e esse. Porém, esse conjunto aqui eu tenho uma interseção C, então aqui esse conjunto está contido em C, então só tem elementos de C aqui dentro. E aqui eu tenho C complementar. Em C complementar, só tem os elementos que não estão em C. Então, quem vai ser a interseção entre alguns elementos de C e os elementos que não estão em C? Nenhum elemento, conjunto vazio, certo? Então, esse aqui vai ser vazio. Então, vou ter esse cara unido com vazio, dá quem? Dá somente esse conjunto aqui, certo? Então, vou ficar com o quê? Com esse conjunto, interseção, esse conjunto aqui, porque quando eu unir com vazio vai ficar só ele. Então a gente ficou com isso aqui, certo? E daqui, o porquê que isso aqui é vazio? Por causa do seguinte, perceba que aqui, nesse conjunto aqui, eu tenho uma interseção, né, entre três conjuntos. E um desses conjuntos é quem? É o B. Certo? Então, nesse conjunto aqui, eu vou ter apenas elementos de B. Já neste conjunto aqui, é A menos B. Ou seja, quando eu tenho A menos B, eu tenho os elementos de A que não estão em B. Então, quais são os elementos em comum entre este conjunto e este? Eu sei que esse aqui só tem elementos de B e eu sei que esse aqui não tem nenhum elemento de B, porque são os elementos de A que não estão em B. Então, eles não podem ter elementos em comum. Logo, esta interseção aqui é vazia. Isso aqui é o conjunto vazio, essa interseção. Certo? Então, perceba que, como este conjunto aqui é vazio, e este conjunto aqui dá isso aqui, e a gente pode vir por aqui, que não é vazio, essa igualdade não é verdadeira. Isso aqui não vale, isso aqui é falso. Tá? Falso. Falso. Poderia valer, se fosse um exemplo, uma inclusão. Se fosse algo desse tipo aqui, valeria. Certo? Então isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é diferente. E no caso
precisar que olhe se vale alguma das inclusões, tem uma das inclusões que vale sempre para qualquer conjunto A, B e C, que é essa daqui, certo? Por quê? Porque como esse conjunto aqui é o conjunto vazio, eu sei que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive nesse daqui, ok? E o exemplo que mostra o porquê é diferente, ou seja, o porquê não vale essa inclusão aqui, no caso, esse conjunto está contido nesse. Não vale isso. Então eu preciso mostrar um elemento que esteja, construir conjuntos A, B e C, tal que um elemento desse conjunto aqui esteja aqui e não esteja aqui. Perceba que esse aqui vai ser sempre vazio. Então basta eu construir A, B e C, tal que esse cara aqui não seja vazio, que eu já vou ter o meu contra-exemplo, que vai ter um elemento aqui, já que não é vazio, e esse elemento não vai estar aqui, já que esse cara aqui vai ser sempre vazio. Um exemplo disso são esses três conjuntos aqui. Certo? Vocês podem verificar fazendo quem é esse conjunto aqui e quem é esse aqui, certo? Que eles são diferentes. Vejamos agora uma maneira alternativa de como fazer esta questão. Já que é uma maneira alternativa, façamos no quadro alternativo. Então, primeiramente, vamos ver o porquê desta interseção entre estes três conjuntos, certo? No caso, tem esse parênteses aqui na questão, né? Ser vazia. Então, como eu tenho interseção entre três conjuntos aqui, se eu botar um parênteses aqui assim, só para deixar esse conjunto separado dos outros, como a interseção é associativa, eu posso tirar esse daqui e esse daqui. Vou aproveitar com esse daqui, tá? Então, vamos ver se um elemento está na interseção entre esses três conjuntos, ele precisa estar em cada um deles. Então, vamos ver o que é que precisa acontecer para um elemento pertencer a esse conjunto aqui, a esse e a esse aqui. Certo? Para pertencer a este conjunto, o que é que o elemento precisa ter? Para um x pertencer a este conjunto aqui, ele precisa estar no A, o x precisa estar no A, e, já que é a interseção, precisa estar ou no B ou no C. E precisa estar ou no B ou no C, certo? Já para estar neste conjunto aqui, o x precisa fazer o quê? Precisa estar no A e, ao mesmo tempo, não estar no B. Ok? E para pertencer a este conjunto aqui, o x precisa acontecer o que com ele? Ele precisa estar em B ou em C complementar. O que é que significa um x pertencer a C complementar? Significa que esse x não está em C, certo? Por isso que eu botei assim. X pertence a B ou x não pertence a C. Vamos agora analisar estas condições que precisam ser respeitadas. Perceba aqui, desta condição aqui do meio, que ele precisa estar em A e não está em B, eu tenho um x não pertence a B. Para ele estar na interseção dos três, eu preciso que ele satisfaça isso. Então, se eu preciso que ele satisfaça isso obrigatoriamente, eu já posso tirar algumas coisas dos ouros. Porque aqui eu preciso que ele pertença a B ou a C. Mas como eu sei que ele não pode estar em B, isso aqui já morre, né? Isso aqui vai embora. E aqui também. Esse x pertence a B, vai embora também. Ficando só com x pertence a A e x pertence a C, x pertence a A e x não pertence a B. E aqui vai ficar só o x não pertence a C. Percebeu uma coisa? Aqui eu tenho que o x pertence a C
e aqui eu tenho que ele não pertence. Perceba que aqui eu tenho um i, certo? Um i entre essas duas condições. Eu pude tirar essa porque eu tinha um ou aqui. Mas agora que essa foi embora, eu passo a ter um i entre essa e essa. Então eu preciso satisfazer as duas. E aqui, como só sobrou uma, eu também preciso satisfazer essa. Então eu preciso que o x ao mesmo tempo esteja em C e não esteja em C, para poder estar nessa interseção. Então não pode haver esse x que está nesta interseção, certo? Porque não existe um elemento que está em C e não está ao mesmo tempo. Portanto, a interseção é vazia. Já para a segunda igualdade, você faz daquela mesma maneira que nós vimos na primeira forma de fazer, tá? Porque eu acho que é bem simples e todo mundo consegue ver. Desta maneira, você vê que já aqui os dois conjuntos não são iguais. E da mesma maneira, como esse conjunto aqui é o conjunto vazio, eu vou ter sempre que este conjunto vai estar contido nesse daqui.